Meu nome é Aureliano e eu tive depressão, ansiedade, surtos psicóticos, fui diagnosticado com transtorno de borderline, tive tentativas de suicídio, internações clínicas, internações de pronto-socorro e inclusive clínicas psiquiátricas. Mas tudo isso aconteceu em um período de 20 anos que remonta à minha infância, onde eu fui estuprado, fui abusado, fui violado, fui torturado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E isso me gerou uma grande raiva, um ódio no meu coração. Eu cresci com raiva do mundo. Até o ponto que eu me revoltei contra Deus, porque meus pais, eles iam numa igreja e uma vez eu ouvi lá que as crianças eram o reino dos céus. E me veio a pergunta: se as crianças são o reino dos céus, por que isso aconteceu comigo? Ou Deus, ele é um cara muito mau e cruel, ou ele não existe. Foi aí que eu virei ateu. Eu me tornei um mentiroso patológico, onde eu era frio, onde eu tinha vontades absurdas de tanta maldade que eu queria fazer com o mundo o que fizeram comigo. Eu falava, não é justo que só eu sofra. Não é justo que só eu tenha que passar por isso. As pessoas têm que sofrer. Eu me considerava um semideus, porque eu falava, Deus não existe, eu consigo tudo que eu tenho. Eu tenho dinheiro, eu tenho faculdade, eu tenho um trabalho, consigo mulher, eu tenho tudo à minha disposição. Mas era uma imagem, aparência. Por dentro era machucado, triste. Eu chegava de noite, eu chorava, eu não dormia. Não conseguia, mas de manhã, é como assim que eu lavasse o meu rosto, eu colocava uma máscara e saía com um sorriso. Era como a pessoa mais feliz do mundo, mas era a pessoa mais triste. E devido ao meu orgulho, à minha arrogância, à minha prepotência, ela mesma me derrubou dentro de grandes projetos que eu trabalhava na faculdade. E com isso eu perdi o meu chão, eu não sabia mais o que fazer. Tudo que eu já vinha acumulando ao longo de 20 anos da minha vida veio para fora. Comecei a ter crises de ansiedade. Eu comecei a comer compulsivamente. Eu pesava na época, no ano de 2016, 2017, 72 quilos. Eu engordei praticamente 30 quilos. Eu creio que foi até mais, mas sendo mais exato, 30 quilos em menos de um ano. Porque eu comia compulsivamente. Eu não conseguia mais estudar. Eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. E começou os desejos de suicídio. Eu morava no quarto andar de um alojamento da República Estudantil e eu só pensava em me jogar. Eu via uma faca, eu só pensava em me cortar. Eu me auto-afligia, eu me batia como uma forma de tentar aliviar essa dor que eu tinha dentro de mim. Só que não resolvia. Até o ponto que falei, eu preciso me afastar da faculdade, eu não consigo mais. Foi aí que eu piorei. Foi quando eu falei, não, preciso me tratar. Comecei acompanhamento terapêutico com psicóloga. Só que falar de tudo, ela pedia para eu falar as coisas que aconteceu comigo, só que eu não conseguia. E aí foi quando começou de fato o fundo do meu poço. Foi quando ela falou, você precisa passar no psiquiatra. Porque foi quando eu comecei a tomar remédios. E os remédios, em vez de me ajudarem, eles me pioravam. O que era um remédio para me acalmar, me deixava irritado. Então eu comecei a ficar viciado. Falei, se um comprimido, 2 comprimidos não faz efeito, então eu vou ter que tomar mais. Então foi quando eu comecei a me viciar em comprimidos. E eu começava a tomar remédio a mais do que eu deveria. Até que chegou um ponto que eu quis falar para meus pais o que aconteceu. Sobre a minha infância, sobre essa familiar minha. E, inocentemente, meu irmão, passando pelo corredor, ele chegou. O pai não acredita que você passou por isso. Ele acha que você está contando história para chamar a atenção. E meu irmão saiu. E eu estava sozinho no quarto, meus pais não estavam em casa, e eu falei, se nem meus pais acreditam em mim, para que viver? Para quê? Que razão eu tenho para continuar vivendo? Se ninguém acredita de mim, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada por mim, o que eu posso mais fazer? Não tem razão mais viver. Foi quando eu misturei antipsicótico e ansiolíticos para causar parada cardíaca no meu coração. Onde eu fiquei 17 horas desacordado. Foi quando foi necessário fazer uma limpeza, uma lavagem. E aí o psiquiatra, surgiu a teoria do diagnóstico, de transtorno de borderline, porque não era só uma depressão, não era só uma ansiedade, não era só
coisa simples que para ser tratado com remédios de poço. É realmente um transtorno. Aí eu fui internado numa clínica psiquiátrica. Eu fiquei em média uns 10 dias nessa clínica, nessa primeira clínica, e foi quando falaram para mim: tá tudo bem, no 10º dia, tá tudo bem, você quer se matar? Não quero mais. Lá tinha acompanhamento, remédio todo dia. Eu saí da clínica, minha mãe foi me buscar. Não, agora vamos seguir em frente, tudo certo. Pisei em casa, eu quero morrer. Comecei a ter surtos compulsivos. Comecei a ouvir uma voz todos os dias, 24 horas por dia. Se mata, se mata, se mata, se mata, se mata e se mata. 24 horas eu ouvi essa palavrinha na minha cabeça. Eu já não tinha mais razão para viver. Eu não conseguia mais, era um vazio, era como se tivesse um buraco negro dentro de mim, que consumia tudo, só doía. Ódio, raiva, mágoa. Eu não suportava mais. Até que chegou um ponto eu falei: não, chega. Eu fui para uma terapia numa segunda-feira de manhã. Eu chorei a terapia inteira, 1 hora de sessão chorei. E quando eu falei: eu vou embora. Desci no mercado, comprei uma garrafa de vodka e engoli 100 comprimidos de antipsicóticos e ainda tinha deixado uma faca, porque se isso não for suficiente eu vou me cortar inteiro. Foi quando eu entrei em coma. Tive um coma alcoólico e tive uma overdose também. A minha tia, que é da igreja, ela viu essa situação e ela começou a se revoltar com isso. Ela foi me ver lá na clínica, ela foi me falar de Deus, só que eu falei: quem é Deus? Eu não cria, eu era ateu, não cria. Eu estudei ciência, estudei física, estudava matemática, eu explico tudo. Para mim, eu vivia pela certeza do que eu via, pela certeza do que eu estudei. O que a ciência fala é o que é real, porque é provado. Como que eu vou falar de alguém que não é real? Como que eu vou falar de Deus se eu nunca vi? Ninguém nunca conseguiu provar. E ela falou: e tudo bem. Só que aí, depois que ela me contou, em secreto, ela estava orando por mim, buscando por mim. E até eu chegar na fé, foi um processo de 2 meses dela lutando por mim. Até que, por acaso, assim, realmente, algo sobrenatural aconteceu de ela ter conseguido me levar na igreja, no bairro qual eu resido. E quando eu cheguei lá, eu entrei, porque tanto faz, tá aqui. Aí me apresentou o pastor tentou conversar comigo, eu quase agredi o pastor, tanta raiva, ódio que eu tinha de tudo. Porque eu era contra a igreja, contra os cristãos. Eu achava que era a maior rede de manipulação e de alienação que existia na humanidade. Que era só um lugar para roubar dinheiro das pessoas. Era um lugar que... Eu quase comecei a discutir com o pastor, saí com uma raiva. E ele falou: vem aqui num domingo para a gente conversar. E eu fiquei a semana toda: não vou. Claro que não vou. E domingo eu estava lá. E durante 4 horas, o pastor ele ficou sentado ali comigo conversando. E dessas 4 horas, 1 segundo foi o decisivo da minha vida. Foi quando ele falou aquele versículo em Hebreus, quando ele fala que fé é certezas de coisas que não se vê. Eu comecei a ter crises de ansiedade novamente. Aí eu passei num psiquiatra e eu falei: os remédios vão aumentar. Porque se a crise está maior, então precisa aumentar a medicação. Só que quando eu cheguei no psiquiatra, ele diminuiu o remédio. Eu falei: como que o meu problema está maior e ele diminui o remédio? Aí foi quando eu lembrei daquela oração que eu tinha feito. Quando Deus me dá um sinal. Então foi quando eu entendi. Ok, Deus é o único que pode me ajudar. E a maneira de eu ajudar é eu reconhecer que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Salvador e que eu preciso dEle. Ok, eu sempre tive essa personalidade muito forte de ser muito 880. Ou eu faço ou não faço. Então eu cheguei e falei: ok, então eu entrego minha vida. É isso que você quer? Então toma, minha vida é tua. E foi quando, em questão de 1 mês, eu já não tomava mais remédio. Eu passei a dormir. E o mais importante, algo que eu busquei durante toda a minha vida, eu comecei a ter paz. Algo que eu nunca tive antes. E aí, começou o processo de perdoar. Porque enquanto eu não perdoasse, essas feridas dentro de mim iriam continuar abertas. E foi quando eu entendi que o perdão ele não vinha do coração, não vinha da minha vontade. Porque dependendo de mim, eu não teria vontade nenhuma de perdoar. Mas se eu queria ser perdoado por Deus e se eu queria fechar essas feridas, era necessário eu perdoar. Então foi quando eu fiz a minha oração e falei: eu perdoo a todos que me fizeram mal.
Eu perdoo ela que fez comigo, perdoo eles que fizeram isso comigo, perdoo meus pais, perdoo a todos que me fizeram mal. Eu escolho perdoar. E aí eu posso falar que aí foi a paz suprema. Aí a mudança total. O que era uma alma em cacos, toda ferida, toda machucada, passou a ser pura, passou a ser limpa. Foi cicatrizado, foi limpo. Eu falava que eu era como um copo de vidro que caiu no chão e foi quebrado. Eu falava isso para as pessoas, um copo quebrado não tem como mais voltar a ser o que era. E hoje eu falo, realmente não tem como ele ser o que ele era, mas tem como ele ser algo novo. Então Deus recolheu todos aqueles cacos que eu era e fez algo totalmente novo, algo totalmente o quê? Transformado. Então o que eu tinha de ódio, o que eu tinha de raiva, o que eu queria manipular, o que eu queria destruir, tudo que eu já não suportava mais. Hoje eu aprendi o que é amar, o que é me dar pelo próximo, o que é perdoar e o que é ajudar, porque eu nunca quis ajudar ninguém. E foi ali que eu decidi, hoje é a minha vida, eu preciso o quê? Ajudar. Deus me deu tudo dele e é hora de dar o tudo que eu tenho também. E foi quando eu entendi que para permanecer na fé eu precisava do quê? Do Espírito Santo, que é a única fonte de força para me manter firme e salvo na fé. E foi quando eu busquei com todas as minhas forças, com todas as minhas forças, com o meu tudo, com tudo que eu pude fazer. Porque eu não queria só que Deus andasse comigo, eu queria Deus dentro de mim também. Eu queria que Ele tomasse posse de mim. E foi quando Ele desceu e me selou e me batizou com o Espírito Santo. E aí eu posso falar que aí foi a verdadeira paz completa. E antes o que era uma história de dor e sofrimento passou a ser uma nova história. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, hoje eu sou uma pessoa curada. Eu posso dizer isso com toda a propriedade. E o que antes era uma ferida, hoje não passa de uma cicatriz.